Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2B Cast, o podcast que traz as tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do Brasil. Eu sou Bruno Padredi, CEO e fundador da B2B Match, e hoje tenho a honra de receber um parceiro e amigo, Leandro Ângelo, sócio e vice-presidente Latam da CI&T. Obrigado, Leandro. Obrigado pela tua presença. Uma honra te receber aqui em nossos estúdios. Tenho certeza que vai ser uma conversa leve e agradável sobre o futuro da tecnologia. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Papo super quente, então vai ser especial fazer essa troca. Que legal, meu amigo. Vamos em frente. Bom, eu começo todo o podcast pedindo para que o nosso convidado se apresente, né? Então, antes de mais nada, quem é o Leandro dentro e fora da CI&T? Legal. Bom, o sotaque não deixa esconder. Eu sou natural de Belo Horizonte, então apaixonado torcedor do Galo, que está numa fase difícil nesse momento. Sou pai da Tatiana e da Isabela. Tati com 20 anos, a Isabela com 14. Tati acabou de ir para Portugal há pouco tempo, estava de férias com a gente por aqui. Está estudando engenharia aeroespacial, está querendo desbravar o espaço. E marido da Ana, que minha esposa está comigo há mais de 23 anos. E sempre fui super apaixonado com tecnologia. Então, desde cedo, me conectei com esse tal do computador. Eu ainda era auxiliar técnico no meu início de carreira. Comecei a trabalhar com 14 anos. E aí tive contato com uma linguagem de Fox Pro na época, trabalhando como auxiliar de escritório. Eu já estava cursando o curso médio, o primeiro ano já estava concluído. Eu decidi voltar e fazer o primeiro ano de novo para fazer processamento de dados. Depois fui fazer ciência da computação, me formei também em administração de empresas pela FGV. Também fiz uma especialização em disrupção digital pela Harvard Business School. E estou no mercado há 28 anos trabalhando com tecnologia. Bom, 18 anos CI&T, resumido de forma brilhante, além da família linda aí, parabéns. Leandro, a CI&T foi bastante pioneira, né, no projeto de incorporação de soluções de inteligência artificial, na própria operação dos projetos diante dos clientes. Você já está na companhia há 18 anos, como eu mencionei. Como você consegue definir em qual momento ou quais momentos começaram a acompanhar esse envolvimento mais de perto? Teve alguma virada de chave, algum momento específico nesses últimos anos que vocês identificaram essa virada para a IA? Como foi esse processo? A inteligência artificial já estava ligada à nossa história há bastante tempo, né? A gente já trabalhava muito com machine learning e com a inteligência artificial tradicional, não a generativa. E na história da CI&T, a gente sempre se conectou em tentar traduzir tendências de tecnologia e trazê-las para o presente. Como é que eu pego uma tecnologia emergente e, de fato, dou concretude e clareza de como é que ela muda o PNL e a estratégia de experiência das empresas que são os nossos clientes hoje. Então, por isso que a gente gosta muito de falar do nosso posicionamento, que a gente ajuda os clientes a navegar as mudanças. Como é que eu pego esse futuro e traduzo para o presente? Inteligência artificial já estava muito conectado com a gente já vinha fazendo uma série de projetos, já tínhamos vários cases no setor do varejo, em bens de consumo, no setor de mercado financeiro também, a gente tinha cases de bastante sucesso. Mas a tecnologia ela leva um tempo para ela ter a maturidade para ter uma escala mainstream no mercado, né? E falando especificamente de inteligência artificial generativa, teve um período que ela estava com um nível de investimento muito grande no setor acadêmico e também nas hyperscalers, né? Como Microsoft, Google, Amazon e etc. Então isso estava muito guardado. Tinha um desafio também de custo, como operar essa tecnologia. Então, era um momento que a capacidade de processamento e o custo de processamento também era muito alto. E chegou um momento que esses fatores, essas variáveis destravaram. E se eu for descrever um momento marcante, obviamente, foi quando todo mundo teve contato com o ChatGPT, que era a interface de chat para falar com o modelo de LLM da OpenAI. E ali o mundo percebeu que tinha um negócio diferente acontecendo. Mas para nós, isso já era uma tecnologia do dia a dia das nossas operações, mas essa popularização dos Large Language Models e com o custo de acesso a esse tipo de tecnologia tendo caído drasticamente, ele vai continuar caindo, porque as empresas vão continuar competindo para levar os seus LLMs para o mercado. Isso abriu um cenário, uma reflexão nossa que claramente
isso ia mudar a indústria de desenvolvimento de software. E entender isso muito cedo para nós foi extremamente relevante, porque a gente se jogou muito cedo a construir a nossa plataforma de IA sem lock-in dos modelos, então ela sendo multimodelos, conseguindo conectar com OpenAI, com Gemini, com Anthropic, com o próprio DeepSeek, então com os modelos que vão continuar surgindo no mercado. E a gente sabia que isso ia mudar a forma como a gente desenvolve software. A gente ia escalar a capacidade de desenvolver software como nunca antes. E a gente se jogou muito cedo para fazer isso, e isso tem sido o alicerce do sucesso que a gente vem tendo nos últimos 3, 4 anos. Que demais, Leandro. Bom, vocês atendem, a CI&T atende grandes grupos econômicos, grandes instituições financeiras. Como esse novo ciclo da IA vem se traduzindo nas soluções de clientes da CI&T? E se você puder compartilhar aqui com a gente alguns cases e resultados que vocês vêm trabalhando, acho que é legal para a nossa audiência ter tangibilizar essa experiência. Legal, eu encaro isso como 3 capítulos. Acho que o primeiro capítulo de impacto de inteligência artificial é o que a gente chama da hipereficiência. É como é que eu vou usar esses modelos e, acima desses modelos, eu vou começar a criar agentes e esses agentes vão ajudar a eu entregar o meu produto ou o meu serviço de uma maneira muito mais eficiente do que antes. Então, se é desenvolver uma experiência digital, eu vou conseguir fazer esse MVP e colocar na mão do consumidor final muito mais rápido. Então, essa hipereficiência é o primeiro capítulo disso. Isso se aplica não só às experiências digitais que a gente está entregando, mas também às áreas enterprise das organizações, né? As áreas de apoio. Como é que o meu people, o meu RH, está fazendo hoje o que ele fazia antes, empoderado por IA? Como é que o meu jurídico, o meu setor de compras, o meu financeiro está fazendo o melhor uso dessa tecnologia? E tudo isso pensando em saving de custo, em eficiência operacional. Mas tem um segundo capítulo que é o da hiperpersonalização, que aí sim toca muito essas organizações. Como é que eu estou levando experiências muito mais assertivas para o cliente, para o consumidor final, e que essa tecnologia está mudando o jogo. Dando o exemplo em 3 segmentos diferentes, a gente vem raciocinando no setor da saúde como que a medicina vai ficar mais preditiva com o médico tendo uma série de agentes suportando ele no entendimento e na análise de diagnóstico dos seus pacientes. Inclusive a análise de imagem, conseguindo apontar através de imagem e inteligência artificial generativa potenciais riscos ou potenciais doenças, conseguir antecipar isso. Um outro cenário, ainda no setor da saúde, é como é que a experiência de quem teve que ficar hospedado no hospital para cuidar da sua saúde, ou de maneira preventiva, ou um cuidado que foi necessário, como é que essa experiência é fluida, de entender como é que eu estou, a qualidade hospedeira, de como é que as pessoas vêm fazer a visita, e essa experiência é agradável para quem está visitando um paciente e para o paciente que ficou hospedado. Saindo um pouco para o setor de educação, por exemplo, o aluno que está buscando um Enem, que está buscando um vestibular, como é que ele tem um preparo mais personalizado para as matérias ou para as disciplinas que ele tem mais dificuldade e como é que ele é acelerado naquelas que ele tem mais facilidade, e aí você usando inteligência artificial generativa para suportar ele nisso e até criando experiências mais lúdicas. Isso vem sendo um trabalho que vem acontecendo muito. E um outro exemplo até mais do dia a dia, que vários das pessoas já devem ter experimentado, no setor financeiro, imagina os agentes já impulsionando uma assessoria de investimentos. Eu consegui entender melhor a minha carteira, como é que está o comportamento dos meus ativos, o que os agentes estão me apontando que eu posso melhorar nisso, seja ele por um atendimento digital, seja ele um atendimento híbrido, que é um humano com quem eu confio, com quem eu me relaciono, para ver a minha carteira de investimentos, mas junto com ele tem um cockpit de agentes que estão ajudando ele a me suportar em umas decisões mais assertivas. Então, a tecnologia ela não é só uma palavra que está na moda, ela de fato está mudando negócios e está mudando experiências no mercado. Não, sensacional, cases incríveis que certamente vêm para disruptar várias indústrias, e gosto muito do exemplo que você dá, né, de como que não é só sobre a tecnologia no final, né, uma mudança de cultura e comportamento também dentro das companhias. E a minha pergunta acho que vem muito em linha com isso, né, mais do que a tecnologia em si, a eficiência de soluções de IA parece cada vez mais ligadas à capacidade de conectar, né, pessoas e processos, a chamada orquestração. Na sua opinião, por onde deve começar a construção desse fluxo de trabalho? Você tocou num ponto importante, né? Quando vem uma grande disrupção, e Generative AI é uma grande disrupção,
a reação do ser humano é reagir com medo e insegurança. Porque a gente está acostumado com evoluções incrementais. Quando vem uma mudança exponencial, essa é a reação natural do ser humano. Eu vou ficar com receio, vou ficar com medo dessa tecnologia. E para promover essa mudança de cultura, tem alguns pilares que são relevantes para ter sucesso. O primeiro deles é letramento. As pessoas entenderem para que serve essa tecnologia, o que ela é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer, porque a gente também vê cenários onde as pessoas querem resolver problemas que Generative AI não é a melhor solução. Existem tecnologias melhores para resolver determinados tipos de problema. Uma vez que desmistificou, deu clareza do que ela conquista, a empresa também precisa orquestrar a governança disso. Então, se a gente pegar um passado não tão distante, quando a tecnologia se abriu, a gente teve várias empresas com vazamento de informações. As pessoas indo para essas interfaces de chat, falando com modelos, imputando documentos de informações de inteligência competitiva e colocando em risco negócios, né? Então, passa por uma fundação primeiro. Como é que eu vou garantir que eu estou governando o uso dos modelos? Esses modelos eles vão ser usados dentro do padrão que a gente precisa. E, no nosso caso, a gente raciocinou muito a fundação de dados para isso, uma camada que a gente chama de Safety Watcher, que é como é que eu estou vendo vieses e o que pode ou não está chegando para esses modelos, e uma outra camada acima que a gente chama de Prompt Management, que é onde a gente está gerenciando a criação de prompts e de novos agentes, que se eu mudar o modelo ou eu usar mais de um modelo aqui embaixo, eu não perco todo esse investimento que foi colocado ali. Mas, além disso, eu preciso preparar as pessoas para essa mudança. E a cultura ela só muda quando você muda o dia a dia das pessoas. Então, além da capacitação do letramento, o jeito de trabalhar ele passa a mudar. Mais do que otimizar o trabalho está sendo ressignificado com Generative AI. Porque, em vez de eu fazer a mesma coisa que eu fazia antes, usando novas ferramentas agora, a gente já entra numa fase que não é do jeito que eu fazia antes. O jeito de fazer mudou, porque agora eu tenho uma série de agentes de IA me suportando para entregar esse valor. Essa mudança de cultura ela não acontece do dia para a noite, você precisa preparar as pessoas para isso, mas as empresas que entenderam que toda transformação ela passa essencialmente por pessoas, elas estão conseguindo avançar bastante em termos de resultados. Eu tenho uma próxima pergunta aqui, Leandro, mas antes de fazê-la, só fazer um breve complemento aqui. Eu participei de um programa hoje de rádio pela manhã e me perguntaram a minha opinião sobre a questão de eventual demissões em massa, né, no mercado devido ao uso da tecnologia da IA. Na tua opinião, tá aí, eu vou repassar a pergunta agora. Na tua opinião, você acha que vai haver esse processo de demissão em massa? Você acha que é mais uma mudança de cultura e de jeito de trabalhar, né, de função desses colaboradores dentro das empresas? Qual a tua visão sobre isso? Eu vejo que a gente tem que separar como a gente lê algumas das notícias. Primeiro, falando minha opinião sobre, eu vejo que toda disrupção tecnológica ela gera algum impacto no trabalho. Então, sim, algumas atividades e algumas tarefas elas vão deixar de ser feitas por humanos e elas vão passar a ser feitas por agentes de inteligência artificial generativa. Eu pego um exemplo, eu tenho um tio que ele dava manutenção em máquinas de escrever. E eu fiz um curso de datilografia. Esse conhecimento de datilografar eu não perdi, eu continuo usando ele hoje, não mais numa máquina de escrever, mas num computador e etc. Mas o meu tio ele teve que rever o que ele ia fazer. Hoje existem profissionais que dão manutenção em máquinas de datilografia, mas para um nicho específico de colecionadores, um nicho mais cuidadoso em quem é apaixonado por uma máquina de escrever, né? Ele não é na mesma escala que existia no passado. E aí, ou a pessoa vai atacar esse nicho, ou ela vai fazer um upskilling, um reskilling para aplicar o conhecimento que ela tinha no outro setor. E com inteligência artificial generativa isso vai acontecer também. Mas eu vejo que também, junto com toda a revolução, ela gera muito mais potencial de novos trabalhos do que ela limita e remove trabalhos. A gente pode ver todas as revoluções anteriores e a gente viu isso acontecer na prática. E o que eu vejo que está acontecendo é que aquilo que é mais repetitivo, mais manual, é o que está de fato sendo substituído. Mas aquilo que exige mais criatividade e que é mais complexo, essas atividades ainda vão estar nas nossas mãos e a gente vai poder usar essas tecnologias para fazer esse trabalho. E por que eu falei que tem que tomar cuidado com
as notícias ao redor disso. Eu acho que sim, de fato, alguns trabalhos vão deixar de existir, e eu vejo que outros muito mais vão ser gerados, mas às vezes a gente está vivendo um momento de cenário macroeconômico complexo. E a gente sabe que dentro das organizações a gente tem ineficiências e que em determinados momentos a empresa precisa tomar uma decisão de ineficiência e ela escolhe a forma como ela quer comunicar esses desligamentos ou essas reduções de staff. Então eu vejo que em determinados momentos pode ser sim um impacto da tecnologia, mas em outros momentos, na prática, não é sobre essa mudança da tecnologia. São outros fatores de ineficiência e como o Generative AI é um tema tão relevante nesse momento, ele acaba sendo uma das mensagens principais dessas decisões. Interessante tua visão e acho que complementando aqui a próxima pergunta, né, entre todas as aplicações que vêm surgindo, os agentes, né, eles parecem estar cada vez mais no centro da estratégia das grandes companhias. Como você enxerga esse movimento e o que tem sido feito dentro da CI&T? Como a gente queria promover uma mudança significativa no nosso time, uma mudança cultural, de que para a nossa indústria o futuro é um futuro agentic, é um futuro que usa o máximo de inteligência artificial para desenvolver software, não só os agentes, mas a gente teve um cuidado de desenvolver uma plataforma, que é o CI&T Flow, onde a gente criou motores nessa plataforma. Então, além da plataforma ter os seus próprios agentes, como ela tem motores, ela possibilita que o time que está lá na ponta, atendendo o cliente, se ele vê uma ineficiência, se ele vê uma oportunidade de resolver um problema com o GenAI, ele vai usar esses motores para construir os agentes em cima. Isso é parte daquela mudança cultural que a gente falou há pouco, porque o nosso time parou de ver os agentes como uma ameaça, eu que sou um programador, e começou a ver uma oportunidade, poxa, o futuro da CI&T e o futuro do desenvolvimento de software está indo nessa direção. E eu, como sou dessa indústria, eu não vou ser refém dessa mudança, eu vou ser um agente dela. Então, eu não só estou usando as plataformas, como eu estou criando os novos agentes. E aí o time começou a se sentir parte dessa transformação. Isso deu uma velocidade muito maior para a gente, porque imagina, hoje a gente está próximo de 8.000 pessoas na CI&T, imagina eu ter esse universo inteiro de pessoas construindo novos agentes que resolvem problemas reais dos nossos clientes, né? Isso deu um salto significativo. E eu vejo que essa jornada dos agentes, ela vai começar a aproximar cada vez mais tecnologia do negócio. Eu acho que não estamos muito distante de falar que tech é busy, busy é tech. E essas coisas não vão conseguir mais andar separadas. Porque como você cria uma camada de abstração acima, aquela pessoa que não tinha uma formação técnica em engenharia, que continua relevante para um desafio enterprise, as empresas que têm múltiplos sistemas, múltiplos canais de comunicação, você ainda demanda a engenharia de software tradicional para se preparar, conseguir gerenciar uma complexidade como um banco, como um hospital, mas essa de redução na camada de abstração de uso de IA e disponibilizando motores para as pessoas criarem esses agentes, quem viveu, consegue criar agentes no chat GPT, sabe do que a gente está falando aqui. Agora, aquele dono do negócio que domina profundamente o negócio, ele consegue já tocar esse mundo, experimentar essa criação de agentes e ver o resultado acontecendo na prática. E isso gera uma discussão muito mais intrínseca de tecnologia e negócio. E para o resultado do PMNL das organizações, faz toda a diferença. Muito bom. E é interessante porque a própria CI&T já é um case, né? Vocês vivem esse processo no dia a dia, numa organização já global, né? Que vocês são. E é legal vocês pegarem essa experiência que vocês têm internamente e jogar isso daí, né? E poder usar em prol do cliente. Isso é bem interessante. Bom, de maneira geral, você acha que as organizações estão prontas para todas essas possibilidades de IA e disrupção que a gente está falando aqui? E quais são os principais gargalos, na tua opinião, para desbloquear esse potencial de inovação dentro das grandes companhias, Leandro? Eu vejo que tem algumas empresas que ainda têm uma curva de aprendizado para destravar ao máximo do uso dessa tecnologia, mas isso, se eu fosse encarar como se eu estivesse escalando o Everest, tem vários camps. Então, eu digo que tem o Camp 1, que é como é que eu estabeleço com governança, destravar o uso dessas ferramentas para minha organização, e foi assim que a gente fez na CI&T, desenvolvendo o CI&T Flow, e a gente disponibilizou a plataforma para os nossos clientes destravarem esse camp 1. Então, eu já tenho uma plataforma de IA
que ela não tem lock-in de modelo, ela já é multimodelos, tem um cuidado de FinOps, porque a gente sabe que o uso desses modelos da versão 2, 3.0 para 4, 4,5, o salto de custo de um token pode aumentar 400%. Então tem que ter uma inteligência de FinOps por trás. Até o Camp 2, onde, não, agora não é só sobre ter uma plataforma, agora o meu time está sendo capaz de criar novas tecnologias em cima desses modelos, que é essa visão de arquitetura agentic do time criando isso. Até a ponta de, poxa, agora eu estou disruptando o negócio, estou criando novos negócios. Então eu vejo que tem empresas nesses 3 camps de maturidade. Gente que está nessa fase inicial, gente que já foi para esse segundo capítulo, e são poucas que já estão gerando uma visão disruptiva de negócio. Isso passa por uma fundação de dados muito grande. Inteligência de dados continua um fator relevante para esse processo. Um olhar de experiência de cliente, porque o uso dessas tecnologias, em última instância, é que a gente quer entregar novas experiências. Nós, como consumidores, nós não estamos preocupados se é robô, se é humano, etc. Eu quero uma experiência agradável, que resolva o meu problema, que atenda e me entregue as oportunidades que eu estou buscando capturar. E às vezes é um contexto híbrido. Tem parte disso que é humano, tem parte disso que eu posso estar usando agentes. E esse cuidar de entender que vai ganhar o jogo, que dominar a experiência, ele é fundamental. E eu vejo também um terceiro fator, que é esse desafio humano de como é que eu movo meu time, que essa é o novo jeito de fazer, ele é um assunto não trivial. A grande parte das organizações se travou nessa etapa. Pego vários exemplos de líderes de mercado que, por exemplo, pegaram alguma plataforma das hyperscalers, disponibilizaram, como o ChatGPT, por exemplo, e colocou isso na mão das pessoas, e as pessoas não conseguiram tirar o melhor disso, porque elas não estavam entendendo como que muda isso, o que isso vai mudar no meu jeito de entregar o que eu entregava antes, né? Então, existe um trabalho de ressignificar essa operação e priorizar o time, a formação das pessoas e os incentivos, né? Não é só preparo. Que incentivos eu estou criando na organização para mover o meu time para essa direção é um outro fator de gargalo significativo. Super interessante e veio casar aqui com a minha próxima pergunta para você, que acho que isso é super complementar. Pensando, né, que as organizações têm todos os Cs ali, né, CEO, CFO, CIO e etc. Qual deve ser o papel dessa liderança, né, na responsabilidade de colocar esses processos, de formar a cultura dentro das suas áreas, né, em complemento à cultura geral da companhia, e é possível definir o tipo de matriz de responsabilidade entre os tomadores de decisão dessas grandes companhias para que tirem o melhor proveito desse processo de transformação? Eu vejo que para uma empresa, o grande raciocínio que eu olho é como é que eu me torno uma empresa AI first. Então, já que essa tecnologia está mudando tanto o jogo, como é que eu consigo identificar as oportunidades de usar ela todos os momentos que eu poderia estar usando e gerar isso, melhor experiência para o meu cliente e, ao mesmo tempo, crescimento para o meu negócio, né? E essas transformações, elas geralmente, quando as empresas falham, geralmente elas estão concentradas num departamento. O dono de fazer a mudança de Generative AI aqui nessa empresa é a área X, ou é o CIO, ou o CTO, ou é a área, ou é pessoas, o time de people. Essa mudança ela é tão relevante que ela tinha que estar desde o CEO e todo o seu time de direto, como essa mudança ela muda o nosso negócio como um todo. Então, ela não é uma mudança que a gente vai delegar para um departamento. Ela precisa ser uma mudança enterprise. Estrutural, né? De ponta a ponta. E por que isso faz tanto sentido? Eu comentei um pouco da transformação que a gente se jogou a fazer e a gente raciocinou muito assim, né? Desde o César, que é o nosso CEO, agora é de outro jeito, agora é com Generative AI e todas as lideranças, multi-regiões. Hoje o Flow, por exemplo, ele tem mais de 200 agentes para resolver desafios enterprise. Jurídico, pessoas, financeiro. E como que surgiu isso? Porque o nosso time de pessoas, de jurídico e de financeiro, entendeu que destravar o uso de GenAI nas áreas deles era a responsabilidade deles também. Não era de uma área externa de tecnologia.
era de quem domina essas disciplinas, como que eu faço o melhor uso disso, usando todo o arsenal que a gente vinha disponibilizando para o time. E esses mais de 200 agentes que a gente disponibilizou na plataforma, ele nasceu resolvendo os problemas reais do nosso time de people, financeiro e jurídico. E essa jornada, ela é uma jornada de inovação. Você provocou um pouco antes, né, dos gargalos. Inovação é outro desafio, porque a maioria das empresas ela não tem tempo para inovar, porque o run the business consome o tempo inteiro. Mas tem uma pesquisa, logo depois da pandemia, da Harvard Business School, eles pegaram 5 anos de organizações, e essas organizações eles foram vendo onde estavam sendo os investimentos em inovação. 70% dos investimentos eles giravam o cliente atual da empresa e melhoras nos produtos e serviços atuais. Ou seja, esse 70% é só para te manter vivo, te manter competitivo. Só que tinha 10% que estava nas iniciativas mais disruptivas, que numa janela de 5 anos, ele representava 1/3 das vendas. Então, você vê o potencial, 5 anos é curto prazo. E é muito significativo, né? Muito significativo, 1/3 das vendas. Então, esse raciocínio de que eu preciso criar um ecossistema de inovação, onde as pessoas vão errar, porque inovação passa por tentativa e erro, mas que eu estabeleça um processo de governança, que eu coleto o aprendizado desses erros e retroalimento esse ciclo, direcionando resultados para o negócio, é fundamental. Que é um grande dilema dentro das organizações, né? Como construir esse processo de inovação, se é uma área, se é criar uma startup, se é comprar alguém, né? Uma startup que vem para somar ali dentro. É um grande desafio isso para as grandes companhias hoje em dia, né? É verdade. No nosso caso, por exemplo, a gente criou vários incentivos para a criação de IP, de propriedade intelectual, de uso de inteligência artificial para resolver problemas específicos, tanto investimento de CAPEX, poxa, a gente vai ter um programa que você vai ter sua ideia, você vai trazer, nós vamos acompanhar, vamos exercitar esses resultados, vamos compartilhar isso com o cliente, quanto a gente também tem um processo de governança de a gente estar observando as operações e onde estão tendo resultados que saltam os olhos, como é que muito rapidamente a gente vai lá, entende, é o que a gente inspirou muito do mundo do Lean, aí, uns nomes em japonês, que é a Gemba, que é onde as coisas acontecem, como é que eu vou lá naquela operação, vejo o que aquele time fez, puxa, tem um negócio muito especial aqui, é ouro que vocês fizeram. E como é que a gente torna aquilo enterprise e escala para o restante da CIT. A maioria das inovações que a gente fez historicamente, ela foi no front, junto com o cliente, e com o aprendizado junto com o cliente, isso se escalou e virou uma nova oferta ou virou um novo produto da CIT. Demais, meu amigo. Bom, para a gente fechar aqui, o papo tá bom e eu ficaria horas aqui com você, mas quais são hoje, na tua opinião, Leandro, as tendências de tecnologia que devem estar no radar de grandes companhias, de grandes CEOs e C-levels no curto, médio e longo prazo? Tá bom. Eu vejo que no curto prazo, com ainda colado, Generative AI ainda vai tomar uma atenção muito grande ainda nos próximos anos e ela vai ser cada vez mais relevante e muito conectado com ela. Uma das coisas que vai ser mais comum é o uso de Edge Computing, que a gente falou do custo de fazer o uso dos modelos e que a competição está sendo boa, porque está ficando mais barato usar esses modelos, mas quando você precisar de resultados em tempo real e ter uma melhor otimização de custos ainda, Edge Computing vai passar a ser uma solução. Então, se eu vou conseguir conectar isso de maneira muito mais rápida para o front do meu negócio, colocaria essa como uma de curto prazo. De médio prazo, eu vejo ainda um potencial de experiências imersivas, que aí entra o universo de realidade virtual, de realidade aumentada. A gente viu mais uma atualização da Meta com a Ray-Ban, com os Smart Glasses. No final do ano passado, no Google I.O., eles apresentaram o Android XR, que é a plataforma oficial do Google para Smart Glasses. Eu acredito que nos próximos 3, 5 anos, o Smart Glasses vai ser um produto acessível financeiramente, tão comum quanto ter um smartphone. E aí você muda o paradigma. Imagina as empresas pensando em negócios, você não vai mais consumir essas empresas, né? Você vai vivenciar elas caminhando, sentado à mesa e etc. Você vai começar a vivenciar essas experiências com a Smart Glass. Então, acho que vai ter um salto diferente em experiência. E eu vejo que tem um terceiro, que é a própria Quantum Computing, que ela, nesse momento, ela tem aplicações mais específicas, mais simulação de mundo real, mas pensando em mercado financeiro, na parte de mais preditiva
e de simulações estatísticas na área da saúde. A gente vê a parte de desenvolvimento de novos medicamentos e etc., vai ter um salto também significativo nessa janela. Eu vejo que essas 3 tecnologias vão vir a reboque com Generative AI. Sensacional os insights e dicas aí para a nossa audiência ficar de olho nesses novos ciclos de disrupção da tecnologia, Leandro. Bom, meu amigo, para a gente finalizar a conversa aqui, eu sempre peço para os nossos convidados que faça uma recomendação, uma sugestão de um livro, de um podcast, de algo que tenha, de alguma forma, te impactado, pode ser recente ou não, para que a nossa audiência aí fique antenada nessas novas tecnologias, ou não, pode ser do fator humano, o que você deixa aí de dica para os nossos convidados? Vou tentar indicar um de cada, então. Assim, o podcast, acho que é bem legal, o HBR IdeaCast, que é da Harvard Business Review, então tem uma série de conteúdos temáticos do momento, tem vários sobre inteligência artificial, acho que vale a pena conferir, no Spotify é muito fácil de seguir. Livro, tem um livro especial que me ajudou bastante na minha carreira. Eu sei que o Taleb é um cara polêmico em determinados livros, mas o livro do Antifrágil, nesse momento que a gente está com esse cenário macroeconômico complexo, desafio de disrupção com Generative AI, então eu vejo que nesses cenários de mais incerteza sobre o futuro é que você precisa ser mais antifrágil. Esse livro me ajudou bastante em reflexões de como profissionalmente ser essa figura de antifragilidade. E, ao mesmo tempo, acho que filmes recomendaria 2. Um é mais pela paixão, que minha filha, eu falei, está fazendo engenharia aeroespacial, eu sou apaixonado por espaço. Estava no céu esse final de semana no centro de estudo do universo ali em Brotas, que é o Interestelar, que é um filme muito fiel, apaixonante, e com a trilha sonora do Hans Zimmer, mas um que tem um conteúdo um pouco mais que nos provoca sobre o nosso cotidiano corporativo e etc. É um filme até um pouco mais antigo, de 2011, que é o Margin Call, que é justamente a história de um banco de investimento durante a crise de 2008 e como é a dificuldade de tocar reuniões extremamente complexas, tomar decisões extremamente difíceis, inclusive com desafios éticos na mesa. Então, acho que é um filme que todo mundo que trabalha no meio corporativo vai achar interessante assistir. Sensacional, belas dicas, eu vou assistir o filme com certeza. Me recordo bem da crise de 2008 do Lehman Brothers. Bom, meu amigo, eu agradeço a tua gentileza, a vinda aqui aos nossos estúdios, em compartilhar teu conhecimento e um pouco desse momento de transformação da tecnologia. Eu agradeço em nome de todo o meu time da B2B Match. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro. Foi um prazer estar com você aqui. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado de mais um episódio do B2B Cast e acompanhem os nossos próximos episódios em breve. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.